o melhor momento para você vender um fundo imobiliário é quando você não compraria mais ele se você estivesse começando a investir agora naquele fundo. Como assim, Renan? Por exemplo, se você analisou o fundo imobiliário, viu todos os indicadores e você não gostou daqueles indicadores, você não gostou dos fundamentos dele, você não compraria, certo? Então, se eu não compraria agora, por que eu continuaria com ele se eu já tenho? Então, o maior erro das pessoas quando investem em fundos imobiliários é manter aquilo que não está mais legal. Então, quando perde os fundamentos, é um momento bom para você vender. Fundos imobiliários eu nem digo quando você está com um lucro muito alto o ganho de capital, que é eu comprei mais barato e vou vender mais caro, porque você paga um imposto de renda que é um pouco maior em relação às ações sobre o lucro, né, que é de 20%. Diferente das ações que é 15%, e as ações ainda tem uma isenção de até 20 mil por mês. Fundos imobiliários não tem. Vendeu com lucro, paga 20%. Então, o fundo imobiliário não foi feito para você ficar fazendo trade, que é comprar e vender. Foi feito para você comprar e receber renda passiva todos os meses. Mas, se em algum momento você viu que os fundamentos não são mais interessantes e você não quer mais ter aquele fundo na sua carteira porque a performance dele não é a mesma, ou porque o fundo está mais alavancado, ou porque tem muita inadimplência, você vende e ponto final. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você chegar na sua produtividade financeira. E aqui nós discutimos como ter renda passiva sem abrir mão da sua qualidade de vida, né, Matheusão? É isso aí, Renan. E hoje, o que a gente vai falar, Renan? Tudo sobre fundos de investimento imobiliário. A galera gosta muito de ter renda passiva, renda todos os meses, com aluguéis, sem precisar ter um imóvel no seu nome, né? É isso, Renan. E quando a gente fala de FIs, a gente fala exatamente disso, de renda. Então, Renan, a gente compilou aqui muitas perguntas da galera que te segue, dos teus alunos, e eu acho que é o episódio aqui de todos que a gente já fez sobre ações, renda fixa, que tem mais pergunta, que tem mais dúvida. Então a galera tá buscando mesmo renda, Renan. Legal, muito bom. E aproveitando, um recado importante para vocês que estão acompanhando a gente aqui no Profadcast. Para a galera que está ouvindo e assistindo no Spotify, nós temos as reflexões do Investidor Profad, que é todos os dias, às 6 da manhã, a gente libera lá um áudio para te ajudar, tirando suas dúvidas, para trazer uma inspiração. Então é um quadro muito legal para começar o teu dia sendo a tua escolha diária, tendo produtividade financeira, né? Eu costumo dizer que produtividade financeira é uma escolha diária. E nós vamos ter um quadro novo onde a galera vai interagir, saindo muito dessas perguntas, porque a galera gosta de participar, gosta de interagir. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a colocar alguns dias lá nos nossos stories para você mandar as tuas perguntas em áudio. A gente vai ouvir o áudio dela e eu vou responder. Olha que massa. Ao vivaço, então. A galera vai poder participar junto da reflexão. Então tem bastante coisa legal que a gente quer incluir vocês mais. Para isso você precisa estar acompanhando a gente lá, né, no nosso Instagram, Renan Diego Oficial, e o Profadcast lá no Instagram. Beleza, Matheusão. Agora falta o quê? Deixar o teu like, se inscrever no canal e apertar no sininho para ativar as notificações quem está no YouTube. E quem está no Spotify, avalia com 5 estrelas. E não esquece de seguir a gente, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Como é que estão as dúvidas aí? Legal, Renan. Tem bastante dúvida aqui, principalmente técnica, mas antes eu queria que você desse um significado geral sobre fundos imobiliários, porque pode ter gente assistindo que não faz nem ideia da sigla FIs, do que é, e o que é esse negócio de fundos imobiliários. Então, fala para a galera o que é isso, por favor. Maravilha. Fundos de investimento imobiliário, popularmente conhecido como FIs ou FIs. Basicamente como se fosse um condomínio onde os investidores estão investindo em empreendimentos imobiliários, onde aqueles empreendimentos imobiliários geram renda para eles mensalmente. E aí existem fundos imobiliários que o foco é pagar uma renda mensal através dos aluguéis, outras que é para você comprar e vender imóveis e distribuir através da valorização dessa venda. Então, basicamente é isso. É você investir no setor imobiliário sem precisar se descapitalizar para comprar um imóvel e sem precisar ter um imóvel no teu nome. É um investimento seguro, acessível, tem crescido muito no Brasil e que gera uma renda todos os meses para o brasileiro. Então, caiu nas graças do brasileiro, porque o brasileiro já gosta de imóvel, já gosta de ter renda todos os meses. Então, se você consegue fazer isso e começando com 10, 50, 100 reais, nossa, que maravilha, né? Então aqui você já deixou um spoiler que já pode começar com 10 reais então, com pouco, não pode? Pode começar com pouco dinheiro. Fundos imobiliários, a maioria, assim, os grandes fundos imobiliários, eles estão ali na faixa de 100 reais para cima, a partir de 100, variando ali 90 e pouco, 100 reais. Mas tem alguns bons fundos imobiliários também que estão ali na casa dos 10, 15, também normal, não quer dizer que é um fundo ruim, né? A gente chama da série 10, né? Que
ou seja, na casa dos R$ 10. Sim. Então, tranquilo, dá para você começar com pouco. Se a gente para pensar, 100, R$ 150 é pouco dinheiro comparado a você comprar um imóvel, né? Eu vou ter que descapitalizar aí 200, 300 mil reais. Então, é uma excelente porta de entrada para quem quer começar a investir no mercado imobiliário e começar a ter uma renda passiva. Boa, legal, Renan. Então, agora sim, com as dúvidas mais técnicas e mais iniciais ali, Renan, eu tenho que vender ou comprar todos os dias, FIs? Não, de forma nenhuma. Eu sempre falo que investimento, quando você aprende a investir, você tira aquele conceito de poupança programada, né? Que todo mês tem que pagar, tem que investir, tem que Tem um fazer. medo disso? Não precisa. Você vai investir quando e quanto você quiser. Então, não é obrigado você, fez um investimento esse mês, comprei lá uma cota. No outro mês eu tenho que comprar outra cota? Não, você pode comprar ou não. Eu recomendo você comprar com constância, porque quanto mais cota você tiver, mais você recebe. Porque a renda que você recebe é em relação à quantidade de cotas de fundo imobiliário que você tem. Então, por exemplo, vai ter fundo imobiliário que vai te pagar 10 centavos por cota. Se você tiver uma cota, você vai receber 10 centavos. Sim. Se você tiver 10 cotas, você vai receber R$ 1. E por aí vai. Então, é legal cada vez mais você saber escolher bons fundos imobiliários e comprar todos os meses, com constância. Mas teve um mês ou outro que está mais apertado? Não tem obrigatoriedade de comprar, não. Legal, show de bola, Renan. E nessa linha também, essa dúvida aparece muito, principalmente para quem está começando, e eu vejo muito com os seus alunos também. Tem algum prazo que eu preciso deixar esses FIs? Eu invisto e tem algum prazo que eu preciso deixar lá, eu posso deixar o tempo que eu quiser. E aí já, para você responder em cima dessa pergunta, quando que eu vendo? Em que momento que eu vendo? Sei que são duas perguntas, mas uma complementa a outra. Legal. Não existe prazo para você deixar o teu dinheiro investido em fundos imobiliários. Enquanto aquele fundo imobiliário estiver ativo, vai estar disponível para você comprar ou vender. Então, não tem vencimento fundo imobiliário. Assim como as ações, né? Não tem vencimento. Em que momento você vende? O melhor momento para você vender um fundo imobiliário é quando você não compraria mais ele se você estivesse começando a investir agora naquele fundo. Como assim, Renan? Por exemplo, se você analisou o fundo imobiliário, viu todos os indicadores e você não gostou daqueles indicadores, você não gostou dos fundamentos dele, você não compraria, certo? Sim. Então, se eu não compraria agora, por que eu continuaria com ele se eu já tenho? Então, o maior erro das pessoas quando investem em fundos imobiliários é manter aquilo que não está mais legal. Falam, mas já comprei. Vou pagar imposto. Não, se não está legal, é hora de vender. Então, quando perde os fundamentos, é um momento bom para você vender. Fundos imobiliários, eu nem digo quando você está com um lucro muito alto na hora de você... o ganho de capital, que é eu comprei mais barato e vou vender mais caro. Porque você paga um imposto de renda que é um pouco maior em relação às ações sobre o lucro, né, que é de 20%, diferente das ações que é 15%, e as ações ainda têm uma isenção de até 20 mil por mês. Fundo imobiliário não tem. Vendeu com lucro, paga 20%. Então, o fundo imobiliário não foi feito para você ficar fazendo trade, que é comprar e vender. Foi feito para você comprar e receber renda passiva todos os meses. Mas, se em algum momento você viu que os fundamentos não são mais interessantes e você não quer mais ter aquele fundo na sua carteira porque a performance dele não é a mesma, ou porque o fundo está mais alavancado, ou porque tem muita inadimplência, você vende e ponto final. Show de bola. Então, já fica aí para a galera entender. Agora, Renan, nas ações a gente viu lá que a gente tem diversos setores, alguns setores mais perenes. Quando a gente fala de FIs, quais são os tipos de FIs que existem hoje? Maravilha. Existem 4 principais tipos de FIs. O FI de tijolo, tá? Que basicamente são aqueles que têm estrutura física, né? Alvenaria mesmo, tijolo. Tem os fundos de papel, que são os fundos atrelados a papéis da renda fixa, por exemplo, né? Como LCI, CRI, né? Letra hipotecária, esse tipo de coisa. Tem os híbridos, que mistura tanto o fundo que tem tanto papel quanto tijolo. E tem os fundos de fundo, que são os famosos FOFs, que são os fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários. Esses são os principais tipos de fundos imobiliários que a gente tem hoje. Beleza. E aí, quando eu faço esse investimento nele, Renan, que eu invisto, eu posso tirar só o lucro ali? Você pode tirar só o lucro, você fala na valorização? Na valorização. Tá, vamos supor que eu comprei um fundo a R$100 e agora ele está a R$110. E aí eu estou lucrando R$10 por cota. Você pode vender, só que você paga
20% de imposto sobre o lucro. Então vamos supor que você teve 10 mil reais de lucro, tá? Sim. De lucro. Vamos supor que você teve 10 mil reais de lucro, só que você resgatou 40 mil. Desses 40 mil, 10 mil foram lucro. Então, ou seja, você botou 30 e está tirando 40. Você vai pagar 20% não sobre 40 mil reais. Você vai pagar sobre 10 mil reais, que é sobre o lucro. O lucro. E aí, ou seja, 20% de 10 mil, você pagaria 2 mil reais, emitiria uma DARF, pagaria e pronto. Botaria ali 8 mil reais de lucro no seu bolso. Então, dessa maneira, você pode sim vender só o lucro. Só que você não vai vender só o lucro, você vai vender as cotas. Então, vamos supor, eu quero tirar só os 10 mil que eu lucrei. Você vai vender, por exemplo, o equivalente a 100 cotas, por exemplo, que vamos supor que dá 10 mil reais, 100 cotas. Beleza. Você vai vender 100 cotas, você vai tirar 10 mil reais, só que desses 10 mil, ele vai ver o teu preço médio e vai fazer essa diferença do lucro. E vai pagar 20% sobre o lucro sempre. Tá? Legal. E é bom, importante você sempre ressaltar isso, como você disse, Renan, que é sempre sobre o lucro, porque às vezes as pessoas nem começam a investir ou nem querem aprender porque acha que vai colocar o dinheiro e vai pagar imposto de renda sobre até o dinheiro que ela colocou. E não é, né? Não. Inclusive, eu sempre falo assim, ó, um dos pontos principais que travam as pessoas para começar a investir é o tal do imposto de renda. Falam, mas tem que pagar imposto de renda, tem que pagar imposto de renda. Só paga imposto de renda quem lucra. Isso aí. Imposto de renda é sobre lucro. Se você não está pagando imposto de renda, você não está lucrando. Se você não está lucrando, você não está enriquecendo. Enriquecer é, de fato, você lucrar. Então, a partir de agora, você tem que desejar pagar imposto de renda. É a regra do jogo, não tem como mudar. Então, é melhor eu pagar o imposto porque eu estou lucrando do que eu não pagar sem estar lucrando. Você prefere ter um salário mínimo e não pagar imposto de renda, ou seja, R$ 1.400 no teu bolso e não pagar imposto de renda? Ou você ter uma renda de 20 mil reais e pagar 27,5% de imposto de renda? É lógico que é uma renda de 20 mil, Renan. Entendeu? Só que na hora que as pessoas vão tomar decisão, elas não pensam dessa maneira. Então, a partir de agora, espere pagar sempre imposto de renda, porque você vai ter que imposto de renda é sinônimo de lucro e lucro sinônimo de enriquecimento. É isso aí, Renan. Show de bola. Agora, Renan, vale a pena tirar o dinheiro da previdência privada e ir para os FIs? Eu sempre falo que para você investir, você precisa ter primeiro o teu objetivo. Tem uma estratégia que a gente ensina que é a O2RL. O que é O2RL? Primeiro, você precisa ter um objetivo para o investimento. Por que você quer investir? Então, se você for numa previdência privada, o objetivo provavelmente foi aposentadoria. Eu quero ir para fundos imobiliários? Pode ser para aposentadoria? Sim. Mas em que estágio você está? Porque os fundos imobiliários, o objetivo principal é gerar renda passiva. Ou seja, te dá uma renda mensal. Então, acaba que não casa muito bem. Um investimento com o outro para você comparar. É como se estivesse comparando. O que é melhor, banana ou maçã? Não sei. São diferentes, eu posso gostar das duas. Então, tirar o dinheiro de uma previdência privada para botar no fundo imobiliário pode ser bom? Pode, se você entender que a previdência privada não está tão interessante para você e o teu foco agora é ter renda passiva, renda mensal. Agora, se não for, você quer aposentadoria, tem outros tipos de investimento para a fase de acúmulo que pode ser interessante. Porque eu falo assim, Matheus, tem 3 fases que todo mundo deve seguir. Primeira fase é a fase da segurança. E segurança não se negocia. Segurança é o momento em que você está investindo em renda fixa e começando na renda variável. Então você vai ali, Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, aí você vai para médio risco. CRA, CRI, debêntures. Começando lá na renda variável com ações e fundos imobiliários. A segunda fase é a fase da alavancagem. É a fase que você acelera. É a fase em que você multiplica seu patrimônio. Aí você tem que ir para a renda variável. Mas você não abre mão da tua segurança. Você já tem um patrimônio lá. Então, beleza, é a hora que eu vou multiplicar. E depois tem a fase, que é a terceira fase, a fase da renda. É a hora que você vai viver de renda. Renda passiva é isso, é você ter tranquilidade, qualidade de vida e independência financeira para bancar o seu padrão de vida. Então, se você consegue seguir exatamente essa linha, você vai, de fato, enriquecer e ter uma vida com muito mais produtividade financeira. Porque qualidade de vida e renda é o que vai te trazer essa tal de produtividade financeira. Exatamente isso. Qualidade de vida com renda passiva. Massa, Renan. Agora, Renan, quais são os riscos? Porque todo investimento que se preze que a gente fale sempre tem um risco. Tá? A pessoa que está ouvindo esse podcast tem algum risco, né? Quais são os riscos assim que tem nos FIs, de investir em FIs? Os fundos imobiliários, FIs, eles são renda variável. Renda variável já é um investimento de risco.
comparado com a renda fixa. Só que não é um investimento quando a gente fala de risco, é cassino, é tudo ou nada. Não. O risco tem uma oscilação, que é o sobe e desce no preço do fundo imobiliário. Quando você investe em bons fundos imobiliários, você sabe analisar e escolher, você escolhe com clareza para ser sócio, cotista daquele fundo. E naturalmente, quando você faz isso e ela dá uma quedinha, o que acontece? Você compra mais. Porque o teu preço vai diminuir, o teu preço de aquisição daquele ativo, e daqui a pouco ele vai subir. Porque você sabe escolher bons ativos. Eu estava comentando com o Penco hoje, a gente estava gravando um vídeo no YouTube antes, e aí a gente olhou lá para o VISC11. O VISC11 é um fundo imobiliário que está na nossa carteira, lá do Investidor Profaz, que todo dia 5 a gente monta a carteira, atualiza e mostra pra galera. E ela deu uma queda muito grande, o VISC11, caiu bem no último mês. E a gente viu com uma baita oportunidade. Eu falei, galera, vamos entrar firme agora. Né? Estrelinha, VISC11, vai lá e tal, papapá, perete, bom. E aí eu fui, abri hoje o computador, fui olhar, quase no finalzinho do mês, o que aconteceu? Tava com uma alta de 5,4% só nesse mês. Caramba. Então você vê 5,4% de valorização, sem contar os dividendos que ele já estava pagando, a rentabilidade. Então quando você pega, imagina a pessoa que de fato fez o que eu falei. Ela comprou a um preço muito mais barato do que ela tinha de preço médio e naturalmente ela vai ganhar mais renda no mês porque ela vai conseguir comprar mais cotas mais barato, por um preço menor. Então ela consegue comprar mais cotas com pouco dinheiro. Então essa é a grande sacada, é você comprar bons fundos imobiliários com preço muito baixo para você poder receber o lucro. Porque o lucro, o rendimento que eles pagam é sobre a quantidade de cotas que você tem. Show. Beleza, show de bola, Renan. Agora, quais são? Você falou ali dos tipos que existem, tijolo, de papel, fundo de fundo. Agora, quais são os melhores setores para investir? Tem algum assim, pelo menos para quem está começando? Massa. Os melhores setores, vamos falar aqui, por exemplo, de tijolo, né? Fundo de tijolo, como eu falei, é aquele fundo imobiliário que tem alvenaria, que tem, de fato, você vê o imóvel físico. Sim. Então, fundo de shopping center é muito bom. Por quê? Já viu shopping vazio? Não. Só na época da pandemia. Isso porque era obrigado por lei. E ainda assim tinha gente que estava querendo invadir o shopping para querer, né, desapegar um pouco, né, desaparecer. Então, shopping sempre vai dar lucro. Shopping sempre vai estar bom. E shopping é o tipo, se você escolhe bons shoppings, bons ativos em boa localidade, você pode ver. Você tá andando no shopping e você vê uma loja. No outro dia, você vê, cara, fechou a loja. No outro dia já tem outra loja lá. Já tem outra. É fila de espera. Então, assim, sempre vai ter ali para receber os dividendos mensais. Então, shopping center é excelente. Segundo ponto que eu gosto muito são galpões logísticos. Por quê? Hoje, com essa era da internet, tudo compra pela internet, né? O varejo online, esse tipo de coisa, o e-commerce. Então, gira muito. Então, precisa de local para você armazenar o teu estoque. Então, galpões logísticos, esse tipo de coisa, são usados muito para isso. Sem contar os próprios galpões que já são, né, para grandes empresas, indústrias que são alugados. Então, eu gosto também galpão logístico. Então, shopping center, galpão logístico. Renda urbana é uma que eu gosto muito também. O que é renda urbana? Eu falo assim, para ficar fácil de ver, é o que está na rua. É o que está na beira da rua, por exemplo. Então, você vê, às vezes, supermercado faz parte de um fundo de renda urbana. Às vezes você vê esses aí, atacadão, açaí, né? Esse tipo de coisa. Às vezes tem consultório, não, que faz exame ali, né? Laboratório. Então, também. Então, são coisas legais porque, mesma coisa, se for em lugar estratégico bom, dificilmente vai sair. Se for um supermercado, para ele sair dali, cara, ele tem que estar muito mal. Então, são pontos já estratégicos, que sempre vai te dar renda. Então, eu gosto bastante desses 3 setores, que é shopping center, galpão logístico e renda urbana, para fundo de tijolo. Fundo de papel, eu gosto muito de estar ali, sempre diversificando, atrelado ao IPCA e outros atrelado ao CDI. Show. Muito bom, Renan. E quanto que, mais ou menos assim, eu sei que pode variar bastante, né? Mas eu consigo ter ali mensal de rendimento. Em questão de porcentagem, se você fosse colocar assim, é mais que a poupança, não é? A mesma coisa? Quanto que eu teria ali com os FIs? Uma média. Boa. Se a gente comparar com a poupança, a gente falou do VISC11, né? Vamos ver quanto que o VISC11 pagou no último mês de rendimento, tá? Vou pegar aqui em tempo real, só pra gente ter uma ideia. Mas
Quanto que a poupança tá pagando ao mês, Matheus, em média? 0,5, né? 0,5, 0,6, no por aí. máximo, No né? máximo 0,6, Renan. Mas normalmente 0,5 porque ela paga 6. Então, se você for 0,5 vezes 12, vai dar 6. Então, se a gente for comparar, aproveitando e comparando aqui com a poupança e comparando com o... Deixa eu ver aqui, cadê? Isso é mesmo. Estados Confirmando Invest. aqui, 0,5, 0,6 poupança. Isso. Entre isso. Então, e aí se a gente for comparar com aluguel, vamos supor que você tem um imóvel que está alugado. Qual que é, em média, a rentabilidade que você consegue? Está em média de 0,5 e 0,6 também. Na verdade, 0,4 e 0,5. 0,4 é. 0,4, 0,5, depende da localidade que você tem. E isso você ainda tem imposto de renda para pagar. Se você faz a coisa direitinho, dependendo da tua renda, você paga imposto pelo que você recebe de aluguel, né? mensal. Ó, vou pegar o VISC 11, que é um fundo imobiliário que nem é o que mais paga, tá? É um fundo muito bom, de shopping center, e que tá com uma... ele paga um dividend yield no ano, por exemplo, aqui, ó, nos últimos 12 meses, de 10,07, e ele pagou no último mês o equivalente a 0,73% de rendimento. Pagou 0,85 centavos por cota, o que dá um rendimento de 0,73. Ou seja, bem mais do que a poupança e bem mais do que um aluguel normal. Sem contar que ainda tem a valorização da cota, que o imóvel também tem, mas a poupança não tem. É só o rendimento mesmo. Então, isso aqui é só um exemplo. Se a gente vai para fundo de papel, por exemplo, ó, se a gente pega aqui Se a gente investigar mais, a gente consegue ter mais rentabilidade mensal ainda do que... e fundo de tijolo, galera, não é para te pagar 18%, 12%. Cuidado, porque às vezes tá um fundo muito alavancado e as pessoas estão indo só pelo dividend yield. Então toma cuidado, tá? Então qual que é um fundo legal assim para uma média de fundo imobiliário de tijolo? A partir de 8% tá bom. 8% de renda mensal tá ótimo. 8% ao ano, né? Que aí vai tá dar ótimo. por aí, 0,73. Agora, se a gente pega aqui, ó, um fundo de papel, por exemplo, RZK11, é o RISAC, 16,38% de dividend yield nos últimos 12 meses. E no último mês, pagou aqui ó, o equivalente a 1,19%. Ou seja, quase 1,2%. O dobro. Fundo de papel. Assim, pagou R$1 por cota. Então, tem muitas possibilidades. O mais importante é você estar preparado para analisar, escolher e aproveitar essas oportunidades. Show de bola. Agora, Renan, quando a gente fala de fundos imobiliários, especificamente de tijolo, tem uns termos ali que eu acho legal... E a galera perguntou aqui o que significa, como, por exemplo, vacância. O que seria isso? O que é essa vacância que eles chamam? E como que eu analiso isso na hora de escolher um fundo? Boa. Vacância, basicamente, é o quanto livre ou não livre está o teu imóvel ou o imóvel do fundo imobiliário. Então, assim, quando a gente fala taxa de vacância, quantos % do imóvel está vazio, desocupado? Ou seja, imóvel desocupado, não tem inquilino, não tem aluguel. Sim. Então, taxa de vacância é essa. Eu gosto muito de fundos imobiliários que tenham taxa de vacância abaixo de 20%. Tá? 20% para mim é o máximo do máximo, chegar em 20%. Então, sempre abaixo. Por quê? Se ele começa a ter uma vacância alta, eu estou recebendo menos mensalmente. Se eu estou recebendo menos mensalmente e tá saindo muita gente, cada vez mais inquilino, tem alguma coisa com os imóveis ou com a administração do imóvel. Então, talvez a gestão não é boa, talvez a localização não é boa, talvez o imóvel não é bom. Então, eu não quero esse tipo de imóvel na minha carteira. Eu vou querer sempre os imóveis que as pessoas estão fazendo fila de espera para poder alugar aquele imóvel. Então, eu gosto sempre assim. Cara, taxa de vacância, máximo 20%. Isso não é todo mês. É quando, por exemplo, saiu um inquilino e aí tem um time ali para eles virarem e colocarem outro. Mas se passou 3 meses, 4 meses, taxa de vacância lá em cima e não conseguiu colocar, tem algo de errado. Porque bons fundos, tem bons administradores, conseguem colocar outras empresas para alugar o seu imóvel rápido e consegue diluir essa vacância. Então, particularmente, taxa de vacância é isso. É o quanto livre estão os teus imóveis. Excelente. Muito, muito bem explicado. Agora, Renan, quando a gente fala também, né, de fundos imobiliários, tem um termo que a galera, e agora entrando um pouco mais técnico ali da coisa, que é para a galera importante analisar também, que é o
PVP daquele fundo. Como é que a gente analisa isso quando a gente fala de fundos imobiliários? O que que é? Até para a galera entender, como é que a gente analisa isso? PVP é preço sobre o valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? É o valor da cota olhando para todo o patrimônio que ela tem. Então vamos supor, é como se fosse assim, ó, a tabela FIP do carro. Sim. Sabe, a tabela FIP é o valor do patrimônio do carro naquele ano. E o preço é o quanto o mercado está disposto a pagar. Então vamos supor que tem lá um carro que custa 90 mil reais. Só que o mercado está negociando ali, eu comprei um carro igualzinho aquele de 90 mil, comprei por 70. Então quer dizer que está mais barato o preço do que o valor do patrimônio nesse momento de negociação. Então quando a gente tem essa relação de preço sobre o valor do patrimônio, é para saber se aquela cota, aquele fundo imobiliário, ele está barato ou caro somente no viés de preço e valor patrimonial, não no geral. Mas isso já dá um indicador para saber se é o momento de eu comprar ou se de esperar. Então, quando a gente pega uma relação preço sobre valor patrimonial e essa relação dá 1, o que significa? Para dar 1, né, numa divisão, os números têm que ser iguais. Sim. Então, o preço está sendo igual ao valor do patrimônio. Então, é como se fosse assim, o preço justo. É o preço justo. Quando tá 1, tá bom. Você vai lá e compra. Agora, quando tá menor essa relação, quer dizer que o preço tá mais barato, ou seja, tá menor do que o valor do patrimônio. E aí vai dar abaixo de 1. Se dá acima de 1, quer dizer que o preço no mercado, nesse momento, tá maior do que o valor do patrimônio. E se tá muito maior, quer dizer que você está pagando mais caro por algo que é mais barato por si só. Então eu gosto sempre assim, quando eu vou olhar fundo, para quem está começando, vamos pensar assim, qual é a referência de preço sobre o valor patrimonial, PVP? Eu gosto sempre de 0,8 a 1,1. Ou seja, se você pegar de 0,8 até 1,1, é um bom indicador para você que está começando. Agora, se você já é uma pessoa mais madura, talvez você pode aceitar ali 0,7 até 0,6, dependendo. Por quê? Por que eu falo para iniciante não descer muito? Porque às vezes o fundo ele não está tão legal e a gente acha que está barato, só que ele tá todo cagado. Vai lá e compra aí. E aí vai lá e compra porque o PVP tava muito baixo. Nossa, o PVP tá de 0,3. Por que tá 0,3? Muito estranho. Tem Tá que até barato, entender. até demais. Então assim, mercado financeiro não tem almoço grátis. Mas se você sabe analisar, entende, talvez você vai ver o contexto e tudo mais, beleza, né? Você vai lá e compra. Por exemplo, XPML11, né? Eu lembro no ano passado, eu tava sempre falando com vocês, né? O valor do patrimônio não foi atualizado. Quando eles atualizaram, é porque eles estavam comprando direto o shopping center. Continua, né? Estão comprando sempre shopping center. E o valor do patrimônio continua o mesmo. Por quê? Como que eles definem o valor do patrimônio? Eles pegam uma auditoria, contrato externo, e eles fazem análise, como se fosse assim, esse imóvel custa tanto, vale tanto, esse imóvel vale tanto, esse imóvel vale tanto. Então, se eles não tinham feito essa atualização, uma hora eles iam atualizar. Então, chegou uma hora que o PVP, o preço do valor patrimonial do XPML11, estava 1,5. E a galera, tá caro, tá caro. Eu falei, não ajustaram ainda. Vamos comprando, vamos comprando. Depois eles ajustaram, acho que no início desse ano, se eu não me engano. E aí, quando ajustaram, foi para 0,09, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí, ou seja, saiu de 1,5 para 0,9. Vai ter diferença, porque atualizou depois. Mas se você tá antenado no mercado, você vai falar, não estava caro. Eu tô vendo que não foi atualizado. A mesma coisa se estiver muito barato. Às vezes está muito barato, mas porque ele vendeu vários imóveis e não tem mais. Mas na conta patrimonial do último... da última vistoria, tá lá. Então, na verdade, ele não tem. Então, quando atualizar, aquilo ali vai diminuir e vai ficar o preço sobre o valor patrimonial maior. Então, você pode ter esses viés. Mas para quem está começando, é difícil fazer essa análise. Mas para quem já está no mercado, tranquilo. Tranquilo. Show. Muito bom, Renan. Muito boa explicação. C2. É isso aí. E agora, Renan, para quem está começando ali, tem alguma corretora que é melhor para poder investir em FIs, outras não? Qual corretora, assim, para quem está começando e já quer investir? O ideal é a corretora que seja taxa zero para investir em fundos imobiliários, tá? Para fazer as ordens. Então, hoje tem várias, né? Então, a própria XP, Rico, a Clear, Modal Mais, BTG Pactual. Então, assim, tem várias. Qual que eu utilizo? Eu utilizo a Rico, né? Eu não ganho nada para falar, né? Eles nem patrocinam a gente, né? Então, mas eu gosto de falar o que de fato eu faço. Então, por exemplo, para investir em ações eu uso muito a Clear, que eu faço operações de opções e tal. Mas para fundos imobiliários, a Rico. Por quê? Porque eu comecei na Rico, que era a primeira taxa zero que eu tinha visto. Aí eu comecei por lá. Depois eu não quis migrar e lá tá me atendendo. Então, eu tenho fundos imobiliários lá, ações no outro. Então, assim,
Tranquilo. Agora, se você está começando, dá para botar tudo lá. Por exemplo, o da Jaque, que eu faço a gestão, tá tudo na Clear. Fundo imobiliário, ações, porque é tudo igual. No final das contas, é muito mais sobre como você se sente em relação à experiência daquela plataforma do que sobre ter um ativo melhor ou menor. Porque renda fixa muda de uma corretora para outra, porque são coisas privadas, tirando o Tesouro Direto, que é igual. Mas bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, é tudo igual em qualquer corretora. Se é taxa zero, vai ser tudo igual, porque é a B3, é o sistema da B3. Sim. É o home broker, tudo integrado. Então você pode ver. Primeiro, é taxa zero? Sim. Acesso à plataforma é boa? É. Como que é o suporte? O atendimento, se você precisar, também é bom. Então, beleza. Manda ver, pode ir fundo. Excelente. Bom. Agora, Renan, tem uma pergunta aqui que eu tava até rindo aqui para te fazer. Eu percebi você Vai rindo. até... Eu tava achando que tava rindo de mim ou pra mim, né? Mas tudo bem. Não, vai até coçar aqui, mas... Renan, caixinha do Nubank ou FIs? A gente recebeu essa pergunta, Renan. Eu sei que é... Não, e assim... Provavelmente alguém que tá começando ali ou que tem na caixinha do Nubank, né? E assim, a gente fala isso, mas a gente tem que ter um cuidado, porque quem tá começando, ela não sabe o que de fato é bom e o que é ruim. E se teve essa pergunta, parabéns, porque ela tá vendo que a caixinha do Nubank não tá interessante. Senão, é o famoso, sabe aquele... a pessoa só olha uma mulher ou um homem na rua quando dentro não tá correspondendo, né? Então Exato. começa a procurar fora. Então, se tá procurando fora, nesse caso, não do homem ou da mulher, né? Que a gente aqui é muito família. Então, mas nesse caso, é porque ela já sabe que tá ruim. Então, assim, a caixinha do Nubank, galera, ela só é melhor do que a poupança. Ponto. Se você quer prosperar, quer ter independência financeira, você vai precisar colocar em outro lugar que não seja na caixinha do Nubank. A caixinha do Nubank é um ponto para você sair das garras da poupança. Saiu, não demora muito para sair também. E é que eu volto a dizer, você precisa ter um objetivo. Não adianta você falar, o que é melhor, caixinha do Nubank ou fundo imobiliário? Depende. Depende de quê? Do teu objetivo. Se você quer deixar na caixinha do Nubank para ter segurança, para um colchão de segurança, eu não recomendo você deixar na caixinha do Nubank. Mas também não recomendo você colocar no fundo imobiliário. Você pode botar no Tesouro Selic, você pode botar no CDB com liquidez diária que te pague 110% do CDI, por exemplo. Então é outro tipo de investimento que nem se comparam um com o outro. Agora, se o teu objetivo é renda passiva, ter renda todos os meses, fundos imobiliários, sem dúvida nenhuma. Tá aí a resposta. Então, realmente, caixinha do Nubank não dá, né? Muito bom, muito bom. Agora, Renan, pra gente fechar com chave de ouro, aí essa pergunta ela é até um pouco, talvez a resposta seja um pouco extensa, mas vale a pena vender uma casa para aplicar em FIs? Vale a pena vender uma casa para aplicar em FIs? Essa é o tipo de pergunta... Vender uma casa é... sinuca de bico, né? Sinuca de bico. Eu vou dar a resposta emocional e a resposta... racional. A emocional é, se a tua casa foi um sonho, é um sonho realizado, não vale a pena. Porque é sonho. Já realizou, já conquistou. Vai lá e curte. Agora, se já passou essa fase do sonho, já tá vendo que já... Pô, velho, não tá dando não, né? Pô, né? Aquele sonho virou pesadelo e tal. Beleza. Só que eu vou falar uma coisa pra você. A maioria das pessoas, influencers, mercado financeiro, fala o quê? É muito melhor você investir em fundo imobiliário do que comprar uma casa. Então, a resposta seria essa para a maioria das pessoas. Mas a minha resposta para você que está aí ouvindo e assistindo a gente é: se você não sabe investir, não venda a sua casa. Não venda. Não faça essa tolice. Não, igual minha avó fala, essa tolice, né? Não cometa esse erro. Por quê? Porque se você não sabe investir, você vai torrar todo o teu dinheiro. E depois você não vai ter nenhum patrimônio e nenhum dinheiro. Agora, se você tem a tua casa, tu pode não saber investir, mas tu tem um bem lá. Mas, ao mesmo tempo, não seja preguiçoso e ignorante de achar que, tá vendo? Por isso que eu fico com a minha casa. Por que você não aprende a investir? Porque se você aprender a investir, aí é outro papo que eu vou te dar. Se você sabe investir e você já tem uma rentabilidade de 0,9% a 1% ao mês, vale muito a pena vender tua casa para viver de renda com fundos imobiliários. Muito.
Porque você vai render muito mais com a valorização da cota e com o rendimento mensal dos fundos imobiliários. Mas tudo é uma questão de conhecimento e saber o que você está conseguindo. Então, o que eu falo é, não seja um ignorante nem um acomodado para só ficar com a tua casa sem querer aprender a investir. Seja um investidor profade para você aprender a investir e começar a ter poder de escolha. Que você pode virar e falar, eu sei investir, mas eu não quero vender minha casa. Tá tudo certo. Lembra, tem o emocional e o racional. O racional, se você fizer a conta de quanto que você ganha na valorização do teu imóvel e alugando ele com a valorização dos fundos imobiliários, com uma boa carteira e mais a valorização, você vai ver. Número, não tem como errar. Porém, tem um lado emocional que pesa muito. Então, Matheus, a minha resposta para a pessoa é, se você não sabe investir, esquece vender tua casa. Eu procuraria aprender a investir, me desenvolver, para depois tomar essa decisão. Agora, já tive muitos alunos que saíram de uma situação de dívida, de entrar no cheque especial mês a mês, porque compraram uma casa de 800 mil, 700 mil, e estava no limite, enforcado todo mês. Ultrapassava a renda para a gente criar um plano, vendeu a casa, aplicou em fundos imobiliários, não só em fundos imobiliários, mas também em ações, uma carteira diversificada. O aluguel que ele recebe, pagou o aluguel de uma casa no mesmo condomínio que ele morava e ele conseguiu ter independência financeira e chegar no primeiro milhão. Será que ele conseguiria sozinho? Provavelmente não. Pagando as parcelas da casa? Não. Então, são decisões. Independência financeira é uma decisão. É isso, Renan, é isso. E essa foi a última pergunta, mas antes de finalizar, queria deixar aqui um comentário que eu gosto muito, é por isso que eu gosto, Renan, muito da metodologia da produtividade financeira, porque, Renan, eu acho que 90% dos vídeos, e eu mesmo até como investidor já me fiz essa pergunta e já fui procurar na internet, acho que todo mundo vai, 90% dos vídeos que eu vi na internet sempre foram vídeos fazendo cálculo, informando que é sempre melhor vender e investir em FIs. E a gente sabe que na prática não é exatamente isso. Por isso que eu gosto da metodologia da produtividade financeira, que não pensa só no dinheiro, Renan. Pensa, e você conseguiu juntar essas duas respostas, pensa também no momento de vida da pessoa, né? Então isso aí eu acho sensacional e é isso que faz a gente ser diferenciado. Não existe nada tão diferente quanto duas pessoas iguais. É isso. Total, É isso cara. aí. Então, assim, cada plano é um plano. Não tem esse negócio de investe ali porque eu investi. Faz assim porque eu fiz. Não vai, cara. Quando você tem 2 filhos, pode ser gêmeos, saem na mesma hora, são diferentes. Então, Personalidade, tudo. por que a gente vai achar que uma coisa que pra todo mundo tá dando certo vai dar pra mim? Não vai. Então, tem que pensar como tá o teu momento. Mas também é o que eu falo, não seja acomodado e achar que isso é uma resposta pra te deixar na zona de conforto, que não é. Excelente, Renan. Show de bola. E aí, para quem quer aprender a investir, seja em FIs, renda fixa, ações, como é que a galera faz aí, Renan? Não sei se você tá sabendo, mas a gente vai começar um evento agora nos próximos dias, onde nós vamos fazer um passo a passo para a pessoa aprender a investir, do zero até a sua independência financeira. Então, nós vamos ensinar a investir em tesouro direto, ações, fundos imobiliários, e eu vou ajudar a montar uma carteira de investimento, tanto para segurança, quanto para alavancagem, quanto para renda, para ter independência financeira. Olha aí. Então, se você quer participar, é gratuito e online. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e desse podcast. Só você ir lá, compartilhe com seus amigos. Se por algum motivo você é nosso aluno, já é investidor Profad, convida os seus amigos, faz um movimento para a gente, de fato, ensinar essa galera a investir. E não só investir para ter mais dinheiro, mas para ter produtividade financeira. Porque produtividade financeira é uma escolha diária. Porque o que a gente mais quer é ter uma renda passiva, que é o dinheiro trabalhando para a gente, mas sem abrir mão da nossa qualidade de vida. Muito bom, Renan. É isso aí, para quem tá ouvindo, Renan, segue aí no Spotify, porque tem um botãozinho de seguir, muita gente não sabe, mas tem, Renan. Segue ali no Spotify e avalia com 5 estrelas, que é muito importante aí, pra gente saber se você curtiu esse episódio. Vamos fazer o seguinte, pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente no Spotify, dá pra gente botar uma enquete aqui. No YouTube dá também, Penco? No YouTube dá pra botar enquete no vídeo? Não, né? Acho que só live ao vivo mesmo. Acho que só live, é. Então, pra galera que tá no YouTube, depois você corre lá no Spotify pra participar dessa enquete. Coloca aí se você já investe em fundos imobiliários, tá? A enquete vai ser, você já investe em fundos imobiliários? Sim ou não? Pra gente saber como que a galera tá aqui. Tá legal? No YouTube, ela pode colocar nos comentários, Renan, pra gente ter Boa. uma ideia também. Boa, coloca assim, já invisto em fundos imobiliários ou ainda não invisto? Porque se você não investe, você tem que participar dessa imersão gratuita que a gente tá fazendo.
E se você já investe, mas sabe aquele sentimento de, até sei, mas eu não sei a hora de tirar direito, de analisar direito, participa. Lá eu vou te entregar um checklist, como é que você analisa, como é que você escolhe. Não só fundos imobiliários, mas também ações e fundos imobiliários, tá bom? Então é isso, Matheusão. Show de bola, Renan. Pode finalizar com chave de ouro, que agora é contigo, Renanzão. Então é isso, turma. Foi um prazer estar aqui com vocês. Já faz o seguinte, como o Matheus falou, manda essa mensagem pra galera, compartilha com seus amigos e não esquece, independência financeira é uma decisão e produtividade financeira é uma escolha diária. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e bora evoluir!